Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das flores, a cidade que está sempre perfumada, sempre emanando essas vibrações, muito gostosa para os nossos corações. Apesar da secura, né? Hoje é dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira, estamos no meio da semana e, como todas as manhãs, temos procurado trazer esse momento onde a gente, reunidos, unidos, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, vamos fortalecendo as nossas almas. O nosso convidado já está aqui e nós vamos continuar falando sobre ele. Começamos a falar sobre ele ontem, porque excepcionalmente esta semana, segunda-feira não pudemos fazer e sexta-feira também não vamos estar aqui. Mas o nosso convidado vai ser honrado pela todo o que ele nos deixou de aprendizado. Nós ficamos até um pouco constrangidos porque é uma biografia riquíssima, mas infelizmente nós estamos retomando as nossas agendas médicas e daí então podemos ficar pouco tempo, né? Menos do que gostaríamos. Né? Nem sempre dá para marcar nos dias fora das nossas lives, né? Marcarmos em horários diferentes. Mas nós vamos continuar falando de quem que nós começamos a falar ontem? Frederico, né? O Fred. Fred Figner. Fred para os íntimos, Frederico Figner. Já estamos íntimos, Leila. Frederico nasceu, Figner, ele nasceu na madrugada de 2 de dezembro de 1866. Com certeza ele devia estar muito frio, porque já era praticamente inverno na Europa, e numa casa humilde ainda por cima, de número 37, na rua Tenska, em Milevsko, perto de Tabor, na atual Tchecoslováquia. Naquela época era conhecida como Boêmia e parte do Império Austro-Húngaro, fazia parte ainda do Império, ainda era a época do Império, 1866. Mas recordando que nós ontem fomos terminando falando sobre ele, ontem nós estávamos dizendo que ele ainda muito jovem e buscando ampliar seus horizontes, ele foi para os Estados Unidos, migrou para os Estados Unidos. Chegando ao país, o que aconteceu lá, Roberto? Ali encontra-se com Thomas Alva Edison, e que naquele momento, feliz, ele já tinha centenas de patentes, né, o Thomas Edison, inclusive da luz elétrica, Fiat Lux. Ele então estava com uma invenção nova, que era um gramofone, né? Ele lança, naquele período ele estava lançando um aparelho que registrava e reproduzia sons por intermédio de uns cilindros giratórios. E logicamente que... E aí? Ele ficou então fascinado, literalmente, por aquela novidade e falou, eu tenho que adquirir. E naturalmente, não tão logo quando ele chegou aos Estados Unidos, porque a narrativa é essa, mas naturalmente ele ficou algum tempo ali. Lembrando que ele levou somente o dinheiro para a travessia. E como ele se arrumou nos Estados Unidos, um país novo, embora pujante, mas então ele fez alguma economia, né? Uma poupança, e ele adquiriu este equipamento. E tudo que é no lançamento a gente sabe que é caro, né? E vários rolos de gravação, e embarca com essa carga preciosíssima em um navio rumo a Belém do Pará. A nossa Belém, né? Não é a Belém da Judéia, mas a Belém aqui do Brasil, e onde chegou em 1891, quando ele contava 25 anos. Mas sem conhecer uma única palavra do idioma português. Olha que ousadia, né? Mas tinha que ser mesmo assim, né? Um desbravador. Então ele começou a exibir em praça pública, né? Aquela novidade. E o público pagava para registrar, escutar a própria voz
Olha, quem não gostaria, né? Eu falo agora, eu não sei qual é o som da minha voz realmente, porque quando vibra intimamente, então ela tem uma cadência, ela tem uma sonoridade, mas quando gravada, reproduzida, então ela toma outra. E aí ficar registrada, né? A voz também, da pessoa, né? A voz está registrada, era uma coisa diferente. Para nós hoje é uma coisa banal, né? Ficar gravado, um áudio, uma imagem, mas a época e fez furor, um grande sucesso. E aí o Fred se dirigiu para outras praças, a partir de Belém, sempre com o gravador a tiracolo e seus rolos, né? É onde ficavam registrados os áudios. Aí ele passa por Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador. Nós que somos brasileiros, eu pelo menos até hoje não conheço nenhuma dessas cidades. E ele foi percorrendo quase que o Brasil inteiro, né? Porque desde o Pará até chegar onde que ele chega, Roberto? Aí aos 26 anos, chega no ano de 1892, no Rio de Janeiro. Era a capital do Império, né? Ali tudo pulsava, era onde se resolvia as grandes questões nacionais. Porém, aí ele já falava e entendia um pouquinho, pelo menos os rudimentos, né, do nosso idioma. E com um razoável pé de meia. Olha só. Um ano, hein? As dificuldades. Quando a gente viaja da região do sul, sudeste, para o norte e nordeste, a gente às vezes tem dificuldade de entender o que se fala lá. Não tanto hoje, mas eu me recordo que estando lá em 1987 tinha dificuldade, porque é um falar bem apropriado, bem brejeiro, né? Bem característico de lá. Então aí, o que ocorre no Rio, Leila? Quando ele chega ao Rio de Janeiro, com 26 anos, já com um dinheirinho bom no bolso, ele abre a primeira loja. Ele dá o nome dessa loja, a Casa Edson, em um sobrado na Rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro. Uma homenagem, né, Leila, ao inventor Thomas Edison, Thomas né? Alva Edison. E ali ele importava, comercializava esses primeiros fonógrafos e ajudou a divulgar também a máquina de escrever em todo o Brasil. Ele era um homem de visão, era um homem à frente do seu tempo. Ali ele se estabeleceu no Rio de Janeiro, depois ele abriu uma filial também em São Paulo, mas prosperou. Aí conheceu quem, Roberto? Esse é um detalhe importante, interessante, porque ele sabia o nome de uma determinada moça, sabia o bairro em que ela morava, mas veja bem que descuido, né? Não sabia o endereço dela. Olha, ele tinha muitas questões para resolver. Ele falou, olha, já registrei fisionomicamente, magneticamente, me identifiquei com ela. O bairro eu já sei, os bairros não deviam ser tão grandes quanto hoje, né? Um edifício com 50 apartamentos, nada disso. Era só casa. Isso. E aí o que ocorre? Ela, a jovem Esther de Freitas Reis, estava debruçada no peitoril de uma janela que dava para a rua. Dava para escrever um romance. E aí eles se conhecem, ou melhor, começam a conversar, ela o convida para entrar, naturalmente estavam lá os pais dela, e apresentam-se, e dali ele já sai com um formal pedido de casamento aceito. Então, essa família Reis era uma família muito ilustre, e também, naturalmente, houve uma empatia imediata com ele. Que ele era um bom falante, um bom vendedor. Imagina, então, a sinceridade, mas também aquela facilidade de expressar nas palavras o que lhe ia no íntimo da alma, né? E aí, naquela época, era muito interessante, porque a pessoa conhecia, já pedia em casamento, já era marcada aquela proposta. Não tinha a enrolação de hoje, não? Às vezes a pessoa fica um tempão e quando casa ainda não era bem aquilo. Olha, eu estou falando por mim, né? Porque eu enrolei um pouquinho. Então não existia essa enrolação de hoje. Não. Em 1897, ele estava com 31 anos, porque ele chegou ao Rio com 26. Ele conhece a Esther, não foi logo de imediato. Ele
abriu suas lojas, começou toda aquela prosperidade financeira. E ele tinha 31 anos quando ele e a Esther se casam. E ali eles formam uma família, um lar. Dali vem os filhos, não é verdade, Roberto? A gente fala logo assim no atacado, né? Foram meia dúzia de filhos. Raquel, a primeira, que era a primogênita, portanto, né? Uma mulher, depois a Luísa, o Gabriel e a Leonida. Leonilda, né? Leonilda, então, mais uma mulher, Helena e Lélia. Então, 2 varões, para ajustar os termos bíblicos, 2 varões e 2 mulheres. Muito devotados, esses quatro, filhos. Né? 2 varões e 4 2 mulheres. varões e 4 mulheres. Então, muito devotados esses filhos. Né? O pai, a mãe, naturalmente, a genitora, muito afáveis, amáveis, né? Mas os 2 filhos, o Gabriel e o Aloísio, eles desapareceram antes do venerado genitor. Eles retornaram à pátria espiritual antes do Fred Figner. E a Raquel também. Então, a vida do Figner também passou por essa dor de 3 filhos desencarnarem antes dele. Mas ele era um homem muito trabalhador, muito firme, muito correto. E ali, como o Roberto disse, a história é muito profunda, muitos detalhes para se contar, mas a gente tem que avançar, pular um pouco os detalhes. Ele, com 34 anos, ele abre o primeiro estúdio de gravação e de varejos de disco do Brasil. Ele era assim um pioneiro. Leila, primeiro estúdio. Isso é importante. E ali nasce a marca Odeon. E veja bem, era feito esses discos com cera de carnaúba. É verdade. A carnaúbeira é nossa, né? É aqui nativa do nosso norte e nordeste, né? Então ele vê aquilo ali um filão. Exatamente. Mas apesar dessas limitações técnicas, essa iniciativa foi assim, uma verdadeira revolução para a música popular brasileira que engatinhava, porque ele valorizou os músicos brasileiros, começou a gravar discos com as músicas aqui do Brasil. Então foi uma oportunidade muito grande para os músicos, para os cantores brasileiros. Mas, Roberto, é isso aí. Eu ia falar, vamos aproveitar e vamos cumprimentar os nossos amigos que estão aqui conosco. Temos aqui o Pedro, querido amigo lá de Piratininga, um abraço saudoso. Eudócia, Eudócia carinhosa, amorosa como sempre. O Arnaldo, querido amigo das terras americanas, hoje exilado, né, Arnaldo? Saudoso da pátria, mas estamos aqui para apertar mais uma vez esses laços, né? E Eudócia, a Leondina não está hoje? Está aqui, ó. Desculpe, olha, ela chegou depois. Seja bem-vinda, como sempre, né? A Gleice também. Gleice também. Isso, mas vamos avançando, porque tem muitos detalhes para a gente falar sobre Frederico Figner. Nascido na Boêmia, antiga Boêmia, Tchecoslováquia, mas fincou os pés em terras brasileiras. Hoje é a República Tcheca. Né? E apesar dessas limitações técnicas para as gravações dos discos, foi assim uma revolução, porque a música brasileira ela engatinhava. E a procura pelos discos cresceu tanto que em 1913 que ele fundou essa gravadora em 1900. Em 1913 ele estava com 47 anos. Ele decidiu instalar uma indústria fonográfica de grande porte. E ali na Boulevard 28 também, de setembro. Num bairro que a gente chama, ali é a Zona Norte já do Rio. Lá, Vila Isabel, É a Zona Norte do Rio, né? Ele naquela época era um lugar assim, muito glamouroso, né? O Boulevard. E ali surge o selo Odeon, dessa grande indústria fonográfica, o selo Odeon. Para quem tem mais experiência de vida como nós, deve se recordar desse selo. Eu me lembro do cinema, Leila. Cinema também. Cinema Odeon, né? Mas, claro que a gravadora fez muito sucesso. Mas a ação industrial de Fred
como era carinhosamente chamado, no tempo ainda que não existia o rádio, tem um valor muito grande, um valor muito nobre, como um apostolado, um verdadeiro apostolado patriótico. Patriótico, Leila? Aí então fiquei já com a dúvida. Então, porque ele teve aquela preocupação idealista de distribuir por todo o país, o nosso patrimônio artístico genuinamente brasileiro. Por isso ele foi assim muito respeitado e muito querido. Então, como a gente fala em patriotismo, e às vezes ficamos só no verso, no verbo, mas ele não. Em que situação, em que contexto? Porque os músicos de outros estados, né, e cidades distantes do Rio de Janeiro, recebiam as músicas por partitura, né, as letras, mas através do disco não. Então popularizou-se rapidamente e disseminou também nas terras nacionais, aqui no Brasil, as músicas regionais. E aí, por esses atos, né, ele recebeu inúmeras homenagens após a sua desencarnação. E entre elas foi considerado pelo jornal A Noite Ilustrada, era um jornal muito conceituado. Ele recebeu o título mais brasileiro de todos os estrangeiros. Então, era o cidadão dos mil amigos, o protetor dos necessitados, filantropo dos mais legítimos e dedicados. E nesse aspecto, vale lembrar que ele deixou um verdadeiro legado para os artistas, né? Que a classe artística não era tão prestigiada quanto é hoje, né? É verdade. Mas vocês devem estar pensando, nossa, falou Frederico Figner, veio para o Brasil, veio de uma família humilde, foi para os Estados Unidos, percorreu vários países, percorreu o Brasil inteiro. E aí? Ele não era espírita, não conheceu o espiritismo. Falamos do empresário, do homem de chefe de família. Exatamente, pai, marido. E aí, ele chegou a conhecer o espiritismo? Será, Roberto? Interessante. O contato dele se deu, ou melhor, ele foi apresentado ao espiritismo, ou o contrário, né, por Pedro Sayão, que era filho de Antônio Luiz Sayão. E esse Pedro Sayão, que é uma curiosidade, para aqueles mais antigos como nós, assim, lembra-se da cantora Bidu Sayão. Essa era a filha dele, portanto, era neta do Antônio Luiz Sayão, que então tinha um cargo na Federação Espírita Brasileira. Aí o Figner contava com 37 janeiros. Isso foi em 1903, por volta de 1903, o Pedro Sayão apresenta o espiritismo ao Frederico Figner. Mas será que ele aceitou aquilo? Porque temos que lembrar que o Figner era de descendência judia, ele era judeu. Os pais eram judeus, mas ele, logicamente, o judeu não é cristão, e muito menos espírita. E aí, será que ele aceitou aquelas novas informações que chegaram a ele? É importante relatar que o Figner não era muito chegado a religiosos, não, a religião nenhuma. Então ele era, falando um bom português, ele era um agnóstico, um ateu. Portanto, então, descrente logo no início, apesar do Pedro frequentar a sua loja filial lá no Rio de Janeiro, ele tinha em São Paulo, aliás, desculpe, era uma sucursal, uma filial, né, que ele, Figner, tinha em São Paulo. Então, e o Pedro estava sempre lá na loja, né? E falava do espiritismo, e depois reportava-se ao pai, né? Então, durante 2 anos, após palestrar com um amigo acerca do espiritismo, naturalmente aí a semente começa a germinar, né? Exatamente. Mas somente após acompanhar a cura através de receita mediúnica da esposa de um funcionário é que o Figner se inclinou ao espiritismo, porque ele viu materializado, ou seja, uma realidade que ele não conhecia. Era algo novo para ele. É verdade, porque ele precisava de algo concreto. Tem várias formas de nós desenvolvermos a nossa fé, a nossa crença. Para ele foi perceber que através de um receituário mediúnico, que
Nós sabemos, receituário mediúnico é um médium que recebe aquela orientação de um espírito, transcreve e a medicação, a pessoa toma, a pessoa ficou curada. E ali, aquilo impactou o fígado. Bom, então será que realmente esse tal de espiritismo tem fundamento, é verdadeiro, não é verdade, Roberto? Então, é porque sabemos como se dá o processo. Para ele, entretanto, era uma baita novidade. Um doente, e o médium não faz o diagnóstico, quem faz é o espírito. O espírito faz o diagnóstico, vê a doença e prescreve a medicação. E a medicação, uma vez aplicada, resulta bem, quer dizer, fica curado. Então ele, impressionado com a cura da doente, e mediante uma receita mediúnica, aí ele foi numa determinada feita, porque mais adiante iria acontecendo as coisas, uma determinada feita procurado na sua loja por um pobre, um pai de família, desesperado, naturalmente, desempregado, né? E em penosa situação econômica. E a gente já ouviu muitas histórias e sabe realmente como é dramático, né? Então ele, Figner, ouviu-lhe o relato das suas aflições, deu-lhe um pouco de dinheiro, naturalmente vai, abastece lá a sua mesa, né, para hoje, e disse-lhe que voltasse 8 dias mais tarde. Então, naturalmente, fez um farnel, aquilo ali. Agora, ao sair aquele necessitado, e pela primeira vez na vida, o Figner fez um pedido. Em que casa espírita, gente? Que templo, que igreja? Não importa. Importa que ele fez um pedido direto ao carpinteiro de Nazaré, a Jesus, com a seguinte rogativa: se és como dizem os cristãos, se é como dizem os cristãos, que tu tens poder, ajuda esse pobre pai de família, arranja-lhe trabalho e meios de vida. Olha, a primeira rogativa ele faz a Jesus. E qual foi o bonito, resultado? Né? É bonito isso. E ele tinha combinado com o homem para 8 dias depois ele voltar. Provavelmente seria para dar mais alguma ajuda. Sim. Mas quando o homem volta, 8 dias mais tarde, ele volta com um sorriso, volta feliz. Um sorriso de orelha a orelha. E diz para o Figner: já estou trabalhando e brevemente virei restituir seu dinheiro, seu Figner. Também um homem honesto, né? Correto. Honrado, digno. Honrado, olha, eu estou trabalhando, eu vou lhe pagar o que o senhor me deu. Então é interessante esse detalhe, porque às vezes, por ingratidão, nós nem sequer voltamos, mas resolvi a minha situação, está tudo bem, toca a vida, esquece de agradecer. E ele foi lá para agradecer. Ele conta, eu fui procurado por uma pessoa que me convidou para um emprego, assim, inteiramente inesperado. Então ele estava muito feliz. E com isso, o que aconteceu com o Figner? Nós vamos só contar esse detalhezinho, porque o nosso tempo também já está se esgotando. Está encerrando, olha que graça. Mas fazer o quê, né? Então o Figner se entusiasmou, ficou maravilhado com aquilo. Aí ele repetiu os semelhantes pedidos, mas sempre com resultados positivos. Gente, é grandioso isso, né? Agora, em vez de pedir a Jesus, ele passou a pedir a quem? A mãe de Jesus, a Maria. E, igualmente, os resultados não se fizeram esperar. É maravilhoso, lindo, né? Singularmente maravilhoso. Aí, com certeza, isso fez o quê, Roberto? Então, ele enche dessa fé que transporta as montanhas, e aí sim. Lembrando que ele não tinha religiosidade nenhuma, melhor, tinha religiosidade, mas não tinha religião. Mas aí, então, ele estuda com entusiasmo essa nova doutrina, o Espiritismo e o Cristianismo, que são uma e única coisa, a mesma coisa, conforme Kardec diz, Espiritismo e Cristianismo são uma mesma coisa. E ele passa a consagrar a sua vida ao serviço dos outros. Ali sim, ele começa o seu apostolado. Ele começa a compreender quem era Jesus e compreender também o que era o Espiritismo. Um grande divisor de águas. Muito Seria lindo, o Figner, né? Empresário, homem de sucesso, de negócios e pai de família realizado, não somente mais, mas ele seria aquele filantropo, o que deitaria todos os recursos que lhe viessem às mãos em favor de outros.
né? É muito, muito bonita a história dele. Mas, queridos amigos, hoje é quarta-feira. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Amanhã nós vamos continuar essa belíssima história, vamos concluí-la, porque sexta-feira, excepcionalmente, não estaremos aqui, mas amanhã continuamos. Hoje, 20 horas, aguardamos vocês ao final do nosso estudo. Nós temos o passe à distância, magnetização das águas, estão todos convidados a participar desse grande momento, esse banquete de luz. E para aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, façam comentários. Vamos divulgar esses grandes exemplos que vale a pena. O Arnaldo está dizendo assim: feriado para Eudócia hoje, é o dia dos veteranos. Como é que é? Veteranos Day, Hello, Honey. Ai, Jesus, agora... Ô, Arnaldo, eu sei tão pouquinho de inglês, agora você me confundiu aqui. Veteranos Day, Hello, Honey. Esse Honey... Felipe, o que é isso, Felipe? É dia dos veteranos, ó. Então, dia dos veteranos, mas esse Hello, Honey. Olá, querido. Ah, olá, queridos? Querida. Ah, olá, querida. É para Eudócia. Ai, ai. Então, hoje é o dia dos veteranos, lá nos Estados Unidos. Bom dia, Marli. Bom dia, Janete. A Sueli disse que estava atrapalhada em casa, por isso que ainda não tinha aparecido, mas está tudo bem. E que à noite ela vai estar aqui conosco. É isso. Paz a todos, um dia super abençoado, com muita alegria. O Arnaldo está dizendo assim, a Eudócia está falando com a Sueli e depois o Arnaldo está dizendo, estão tirando muitas férias. Arnaldo, chega uma hora, Arnaldo, que a idade vai pesando, meus cabelos branqueando, e aí o passeio às vezes é ver a rotina para manter a estrutura física funcionando. Paz a todos, um beijo grande, até às 20 horas e até amanhã às 10 da manhã. Obrigado, queridos amigos e amigas. Esperamos nos rever amanhã, com a graça de Deus, falando sobre essa personalidade singular, que deixou um registro profundo entre nós. E depois viria como irmão Jacó. A Eudócia diz que é uma forma de chamar doce. Aquele é bacana. Tudo bem? Fica o nosso registro. Obrigada, Eudócia. Agradecimentos e também a nossa vontade de nos revermos. Até amanhã, se Deus quiser.